Imagine um garoto que encara a morte e retorna com uma mensagem tão poderosa que pode mudar o rumo da humanidade. Esta não é uma simples história, é o relato extraordinário de um menino de 12 anos que viveu algo além deste mundo. Ele ficou morto por alguns minutos, e nesse curto intervalo, afirma ter encontrado Jesus, que revelou o que nos aguarda no ano de 2025. Mas o que é ainda mais surpreendente é que essa revelação se conecta a uma figura inesperada, Barron Trump. O que esse menino viu desafiará tudo o que você pensa saber sobre o futuro. Será que ele teve um vislumbre do que está por vir ou foi um aviso divino que não podemos ignorar? Fique até o final, porque esta história tem uma reviravolta que deixará você sem palavras. Daniel era um garoto curioso, cheio de energia e sempre cheio de perguntas. Ele morava em um bairro tranquilo, onde passava os dias jogando futebol com os amigos, andando de bicicleta pelo parque e explorando a mata atrás de sua casa. Seu espírito inquisitivo o tornava popular entre os colegas, mas também fazia dele um pensador profundo para sua idade. Ele adorava refletir sobre questões grandiosas, o universo, a vida e o que acontece depois da morte. Embora sua família não fosse muito religiosa, sua avó era uma mulher de fé inabalável e sempre falava com ele sobre Deus. Ela acreditava no poder da oração e nas intervenções divinas que não podíamos ver com os olhos. Uma tarde, enquanto os dois conversavam na varanda, ela lhe disse: Daniel, existe muito mais neste mundo do que podemos enxergar. Um dia, Deus pode te chamar para algo grande. Esteja preparado. Daniel apenas sorriu e achou que eram mais uma de suas histórias sobre fé. No entanto, a voz calma e repleta de convicção de sua avó permaneceu com ele. Em um sábado ensolarado, Daniel participou de um torneio de futebol. O céu estava claro, e o ar parecia vibrar com energia. Seus pais estavam na arquibancada, aplaudindo com entusiasmo enquanto ele corria com determinação pelo campo. O jogo estava disputado, e Daniel queria mais do que tudo marcar o gol da vitória. Porém, no meio da partida, algo aconteceu. Ele parou abruptamente, levou as mãos ao peito e caiu de joelhos antes de desabar no chão. O estádio ficou em silêncio. Os pais correram para o campo, e o técnico gritou para que alguém chamasse a emergência. Os colegas de equipe observavam em choque, suas expressões de animação transformadas em puro medo. A ambulância chegou rapidamente, e o campo se tornou um cenário de urgência e desespero. Os pais de Daniel assistiam impotentes enquanto os paramédicos faziam a reanimação cardiopulmonar. Os segundos pareciam eternos, mas não havia sinais de vida. Durante 7 minutos, o coração de Daniel não bateu. Seu corpo permaneceu imóvel e, segundo todos os presentes, ele estava morto. Mas aqueles 7 minutos mudariam completamente o curso de sua vida. Enquanto seu corpo jazia sem vida no campo, Daniel vivenciou algo que não conseguia explicar. Mais tarde, ele descreveu como uma sensação imediata de liberdade, como se sua alma tivesse sido levantada de seu corpo físico. A dor e o pânico desapareceram, sendo substituídos por uma paz estranha e profunda. Ele viu o campo lá embaixo, os socorristas lutando para reanimá-lo e seus pais chorando ao seu redor. Mas a cena foi se desvanecendo, e ele sentiu-se atraído por algo maior. Tudo ao seu redor desapareceu, e uma luz surgiu à distância. Não era uma luz comum, era diferente de tudo o que ele já havia visto. Ela pulsava com calor e energia, irradiando uma paz que envolvia todo o seu ser. À medida que se aproximava, a luz ficava mais intensa, mas sem ofuscar seus olhos. Pelo contrário, parecia convidá-lo, chamando-o para mais perto. Ele não sentiu medo, apenas um profundo senso de pertencimento. Então ele o viu. Uma figura surgiu da luz, caminhando em sua direção com uma graça que transcendia os movimentos humanos. Daniel soube imediatamente quem era: Jesus. Ele não precisava de apresentações nem de explicações. No fundo de sua alma, ele reconheceu o Filho de Deus diante de si. Daniel, disse Jesus, com uma voz suave, porém firme: não temas. Eu tenho algo para te mostrar. Daniel não conseguia falar, mas não era necessário. Era como se Jesus pudesse ouvir os pensamentos do seu coração e responder às suas perguntas antes mesmo de serem feitas. Ele se sentia completamente visto, conhecido e amado. E foi nesse instante que Jesus estendeu a mão, e o espaço ao redor começou a mudar.
Daniel sentiu como se estivesse flutuando enquanto Jesus o guiava por uma série de visões. Se este relato te prendeu até aqui, não se esqueça de seguir nosso canal e ativar as notificações. Assim, você poderá acompanhar toda essa jornada e fazer parte desta história. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias transformadoras para você. Preste atenção ao que vou te mostrar, disse Jesus. E quando chegar a hora, você deve compartilhá-lo. A primeira visão mostrou o mundo como ele é hoje. Daniel viu pessoas vivendo suas vidas apressadas, desconectadas umas das outras. Ele viu famílias sentadas na mesma sala, mas presas em seus próprios mundos, encarando telas ao invés de olharem umas para as outras. Ele viu conflitos estourando nas cidades, pessoas gritando e brigando por suas diferenças. Aonde quer que olhasse, havia divisões, políticas, raciais e espirituais. Este é o mundo como ele está, disse Jesus, com um tom que misturava tristeza e esperança. Mas não é o mundo como ele deveria ser. A visão mudou. Daniel viu desastres naturais, enchentes, incêndios, terremotos. Viu pessoas deixando suas casas em busca de segurança, mas sem encontrá-la. Um jovem líder apareceu diante de uma multidão, seu discurso carregado de esperança e medo ao mesmo tempo. Daniel observava atentamente enquanto a multidão escutava cada palavra daquele jovem com uma mistura de esperança e apreensão. Seu semblante era marcante, irradiava confiança e autoridade, como se cada ação pudesse mudar o curso dos acontecimentos. De repente, tudo começou a se desvanecer, e a imagem desapareceu. Daniel ainda tentava entender quem era aquele jovem quando Jesus voltou a falar. O ano de 2025 será um ponto de virada. A humanidade estará diante de uma encruzilhada, e as escolhas feitas moldarão o futuro por muitas gerações. O coração de Daniel batia acelerado enquanto assimilava aquelas palavras. O que aquilo significava? O que ele deveria fazer com aquele conhecimento? E quem era aquele jovem que ele acabará de ver? Ele tentou perguntar a Jesus, mas antes que pudesse formular a pergunta, a visão mudou novamente. Agora, ele via algo diferente. Não o mundo como ele é, mas o mundo como ele poderia ser. Era um lugar repleto de luz, onde pessoas de diferentes origens se uniam com amor e propósito. Ele viu comunidades sendo reconstruídas, famílias se reconectando e líderes que trabalhavam pelo bem comum, deixando de lado interesses próprios. As correntes de divisão e medo que mantinham a humanidade aprisionada haviam sido quebradas, substituídas por laços de compaixão e compreensão. Isso é o que eu desejo, disse Jesus, com uma voz serena. Mas a escolha cabe à humanidade. As visões terminaram, mas um detalhe permanecia gravado na mente de Daniel, o jovem misterioso no palco. Quando ele finalmente abriu os olhos e voltou ao mundo real, a imagem do rapaz ainda era vívida em sua memória. Dias depois, enquanto assistia às notícias com seu pai, algo inesperado aconteceu. Ele viu o rosto do jovem na tela. É ele! Daniel exclamou, com a voz tremendo. Seu pai olhou para a televisão, confuso. Barão Trump. Ele é o filho mais novo do Donald Trump. Daniel não conseguia acreditar. Ele não sabia muito sobre Barão, afinal ele era uma figura discreta e raramente aparecia na mídia. No entanto, ele tinha certeza absoluta. Aquele era o jovem que Jesus lhe mostrará. Mas por quê? Por que alguém como o Barão Trump apareceria em uma visão tão importante? Daniel não sabia responder, mas sabia que não era uma coincidência. Ele se lembrava das palavras de Jesus. Quando chegar a hora, você entenderá. Daniel se sentia sobrecarregado pelo peso daquela mensagem. Ele era apenas um garoto de 12 anos. Como poderia carregar uma responsabilidade tão grande? Como as pessoas reagiriam se ele contasse a verdade? Apesar de suas dúvidas, ele começou a compartilhar sua história. Primeiro com sua avó, a única pessoa que ele sabia que acreditaria nele sem questionar. Quando ele terminou seu relato, ela segurou suas mãos com os olhos cheios de lágrimas e disse: Daniel, eu sempre soube que Deus tinha um plano para você. Agora eu sei qual é. Você foi escolhido. As palavras de sua avó deram a Daniel a coragem que ele precisava. Ele começou a contar sua história para seus amigos, sua família e até mesmo para membros da igreja. As reações foram diversas.
Alguns ficaram profundamente tocados e acreditaram que sua visão era uma verdadeira revelação divina. Outros foram céticos e atribuíram tudo à imaginação fértil de um menino. Mas o que mais chamava a atenção de todos era a menção a Barão Trump. Por que ele? Muitas pessoas perguntavam, intrigadas. Mesmo aqueles que não acreditavam completamente não conseguiam explicar como um garoto de 12 anos poderia descrever alguém tão específico com tanta clareza. A notícia sobre sua história começou a se espalhar pela cidade e logo pastores locais o convidaram para falar em suas igrejas. No início, ele estava nervoso, mas à medida que repetia o relato, sua confiança aumentava. Ele sabia que não estava apenas contando uma história, estava cumprindo uma missão. Quando ele subia ao altar e via os olhos da congregação atentos a cada palavra, ele se lembrava do que Jesus havia dito: você deve compartilhar o que viu. Mas Daniel ainda não sabia porque Jesus lhe mostrará a Barão Trump. Será que o jovem tinha um papel profético? Ou representava algo maior, algo simbólico? A narrativa de Daniel começou a se espalhar pelas redes sociais e até mesmo a chamar a atenção de alguns veículos de imprensa locais. Alguns repórteres vinham com um tom de curiosidade, outros com ceticismo. Não demorou para que debates surgissem. Estaria Daniel dizendo a verdade ou tudo isso não passava de um desejo de chamar atenção? Porém, aqueles que se sentavam com ele e ouviam seu relato percebiam algo que não podia ser ignorado. A intensidade em seus olhos, a firmeza em sua voz e os detalhes surpreendentemente vívidos de suas visões. Daniel não buscava a fama. Ele estava ali para compartilhar um aviso, ou talvez uma oportunidade. Seu nome começou a circular, e logo ele foi convidado para participar de eventos maiores. O que começou como um simples testemunho em um pequeno salão de igreja agora atraía multidões que queriam entender o que ele havia visto e, talvez, encontrar esperança em suas palavras. Daniel não se via como um profeta. Ele se via como um mensageiro, um garoto comum que recebeu algo extraordinário. Eu não sei por que Barão Trump foi mostrado para mim, admitiu Daniel durante uma de suas palestras. Mas sei que não foi por acaso. Jesus deixou claro que ele tem um papel a desempenhar, e esse papel está ligado às escolhas que a humanidade terá que fazer em 2025. A menção ao nome de Barão Trump gerava curiosidade e debates intensos. Estaria Daniel sugerindo que Barão se tornaria um líder? Um guia espiritual? Ou seria ele apenas um símbolo de algo maior? A ambiguidade da visão permitia diferentes interpretações, e logo surgiram diversas teorias sobre o que tudo aquilo significava. Com o passar do tempo, a história de Daniel começou a se espalhar ainda mais. Ele foi convidado para entrevistas em rádios locais e plataformas online. Sua sinceridade e paixão cativavam o público, mas, inevitavelmente, a menção a Barão Trump era o que mais atraía a atenção. Alguns o acusavam de usar o nome Trump para atrair visibilidade, enquanto outros viam isso como uma confirmação divina do papel importante daquela família. Mas para Daniel, não se tratava de política. Não é sobre Barão ou sobre mim, ele explicava durante uma entrevista. É sobre a mensagem que Jesus me deu. É sobre os caminhos que todos nós teremos que escolher. Daniel permaneceu focado no que realmente importava, o aviso de que a humanidade estava em um momento decisivo. 2025 seria um ano definidor, e ele acreditava que não podia ficar em silêncio. Ainda que não entendesse completamente por que Barão Trump fazia parte daquela visão, confiava que Jesus tinha um motivo. Afinal, a mensagem não era apenas para ele, mas para o mundo inteiro. A narrativa de Daniel provocava reações intensas. Pessoas de diferentes origens e crenças começaram a contatá-lo. Algumas enviavam mensagens de apoio, outras com ceticismo e, em alguns casos, com críticas abertas. No entanto, ele permanecia firme em sua missão. Ele sabia o que havia vivido, e a responsabilidade de compartilhar sua visão continuava a impulsioná-lo. Uma das perguntas mais frequentes era: por que Barão Trump? Essa questão logo tomou conta das discussões em fóruns e redes sociais. Alguns acreditavam que Barão poderia assumir uma posição de liderança no futuro, talvez seguindo os passos do pai. Outros acreditavam que ele representava um símbolo da nova geração e de seu potencial de mudar o mundo. Daniel, por sua vez, não tinha todas as respostas, mas reforçava um ponto importante. Não se trata de política, ele dizia durante uma transmissão ao vivo. Trata-se do futuro da humanidade.
O que vi não foi uma previsão de poder ou fama. Foi um lembrete de que todos nós, independentemente de quem somos, temos um papel crucial no plano de Deus. As discussões sobre o papel de Barão Trump tomaram vida própria. Grandes veículos de imprensa começaram a abordar a história, alguns com sensacionalismo, outros com curiosidade genuína. As redes sociais se encheram de debates, memes e teorias sobre o significado da visão de Daniel. Em meio a todo esse ruído, Daniel manteve o foco na essência de sua mensagem. 2025 será um ponto de virada. Jesus me mostrou 2 caminhos, ele dizia em seus discursos. Um leva à unidade, à luz e à cura. O outro leva à divisão, à escuridão e à destruição. A escolha não depende de uma única pessoa, depende de todos nós. Daniel falava com fervor sobre as correntes de medo, ódio e preconceito que mantinham a humanidade aprisionada. Ele implorava ao público que quebrasse esses grilhões e seguisse o caminho do amor. Em uma noite marcante, ele foi convidado para falar em um evento com centenas de pessoas presentes e milhares acompanhando virtualmente. O auditório estava lotado de pessoas em busca de respostas e esperança. Muitos carregavam dores profundas, perdas, separações, dúvidas. Daniel sentiu a tensão no ar, mas também sentiu o potencial de transformação. Ele começou com uma pergunta. Vocês já se sentiram impotentes, como se o mundo estivesse escapando do controle, como se a escuridão estivesse se fechando ao seu redor e não houvesse nada que pudessem fazer. O auditório ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para ele. Eu também já me senti assim, continuou Daniel. Mas Jesus me mostrou algo diferente. Ele me mostrou que a escuridão não precisa vencer. A luz é mais forte. Sempre foi e sempre será. E a boa notícia é que essa luz vive dentro de cada um de nós. Daniel descreveu novamente a visão de 2025, enfatizando que o futuro não estava escrito em pedra. Jesus não me mostrou um mundo condenado, ele explicou, com a voz firme, mas repleta de emoção. Ele me mostrou um mundo que espera por nós, que aguarda nossa escolha pelo amor em vez do ódio, pela unidade em vez da divisão, pela fé em vez do medo. Ainda há tempo, mas o momento de agir é agora. Enquanto falava, parecia que as palavras de Daniel acendiam algo dentro das pessoas. Ele descreveu as correntes que havia visto em sua visão, barreiras emocionais e espirituais que prendiam as pessoas em ciclos de medo e julgamento. Essas correntes não são apenas simbólicas, ele afirmou. Elas são reais. São a raiva que carregamos, os rancores que não deixamos para trás, os muros que construímos entre nós e os outros. Mas Jesus me mostrou que essas correntes podem ser quebradas. E a chave é o amor. Daniel fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem no silêncio. Sei que muitos de vocês carregam correntes neste momento, disse ele suavemente. Talvez seja raiva contra alguém que te magoou, medo do que está por vir ou dúvida sobre ser digno do amor de Deus. Mas deixe-me dizer o que Jesus me disse. Você é amado, você é visto e você é escolhido. Muitos começaram a chorar discretamente, emocionados com as palavras de Daniel. Deus tem um propósito para cada um de nós, continuou Daniel, com a voz carregada de convicção. Ele não me escolheu apenas para compartilhar essa mensagem. Ele escolheu vocês para ouvi-la. Ele está chamando vocês para entrarem na luz, quebrarem suas correntes e ajudarem outros a fazer o mesmo. À medida que Daniel falava, sentiu uma profunda conexão com o público. Aquilo não era mais apenas sobre a visão que ele receberá, era sobre uma missão compartilhada por todos. 2025 está chegando, disse ele, e não é apenas uma data no calendário. É um ponto de virada, uma oportunidade de escolher o caminho que nos leva à luz. Mas essa escolha começa hoje. Começa com você. Ele concluiu seu discurso com um convite sincero. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente o chamado para ser parte de algo maior, junte-se a nós nesta jornada. Não se trata apenas de ouvir uma história. Trata-se de vivê-la juntos. Podemos criar o mundo que Jesus me mostrou. Um mundo onde o amor vence, onde as correntes são quebradas, onde a luz brilha em todos os cantos. Daniel apontou para a tela atrás dele, onde apareceram as palavras. Participe da missão. Juntos escolhemos a luz. Inscreva-se para permanecer conectado, ouvir mais e caminhar ao nosso lado nesta jornada. Você não está sozinho. Estamos nisso juntos, e com a orientação de Deus,
podemos fazer a diferença. O auditório ficou de pé, aplaudindo com entusiasmo. Daniel sentiu uma paz profunda dentro de si. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que não estava sozinho. Deus estava com ele, assim como uma comunidade crescente de pessoas dispostas a responder ao chamado. Daniel encerrou a noite com uma oração, sua voz firme, mas repleta de emoção. Pai Celestial, obrigado por nos mostrar o caminho. Obrigado por seu amor, sua luz e sua graça. Ajude-nos a caminhar com fé, a quebrar as correntes que nos prendem e a escolher o caminho que nos leva até o Senhor. Fortaleça-nos para a jornada que temos pela frente e faça com que sejamos sempre um reflexo do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto as pessoas começavam a sair, muitas permaneceram para conversar, orar e criar laços de amizade. Desconhecidos tornaram-se amigos, unidos por um propósito comum. Mensagens começaram a surgir nas redes sociais, com pessoas de diferentes partes do mundo compartilhando suas histórias de fé e transformação inspiradas por Daniel. A história de Daniel não era apenas um testemunho, ela se tornará um movimento. Para aqueles que ouviram sua mensagem, aquilo não era apenas a narrativa de uma experiência de quase morte de um menino. Era um lembrete divino de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus continua a brilhar. À medida que o mundo se aproximava de 2025, aquela luz se tornava um farol de esperança, guiando a humanidade para o futuro que Jesus havia mostrado. Juntos, eles escolheriam o amor. Juntos, eles escolheriam a luz. Juntos, eles responderiam ao chamado.